Então, pessoal, nós estamos aqui para a nossa abordagem do tópico 8, e hoje nós vamos falar de uma intervenção direta, né, que levou em consideração, evidentemente, a geologia e a geomecânica, né, a geotecnia, durante o desenvolvimento do projeto, de um grande projeto de reorganização urbana levado a cabo aqui no Rio de Janeiro, mais especificamente no centro da cidade. Projeto esse denominado Porto Maravilha. Bom, basicamente, esse projeto ele foi desenvolvido ao longo de uma área bastante expressiva do centro da cidade do Rio de Janeiro, desde a área mais central mesmo, ali na região das proximidades ali do aeroporto Santos Dumont, até alguns pedaços do bairro de São Cristóvão. Né? Ah, A primeira coisa que a gente observou era a carência, né, de dados geológicos geotécnicos que permitissem assim uma segurança, né, no desenrolar dos projetos. Então isso foi uma preocupação inicial bastante grande. E quando nós fomos participar, né, dessa atividade, foi para nos concentrarmos na região da Praça Mauá, onde uma série de intervenções, né, foram feitas, sendo também uma área-chave, já que o túnel, né, um novo túnel que estava sendo construído, agora já liberado para uso há muito tempo, chamado túnel 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, ou túnel Marcelo Alencar, desembocava ali nas proximidades, passando por baixo da Praça Mauá, passando por baixo do Morro do São Bento. E aquela região ela tem uma série de características mais ou menos próprias, né, porque tem muito aterro. E em função de tudo isso, né, e da previsão de ascensão de prédios novos, regularização da rede de esgotamento e tudo mais, um trabalho mais específico era preciso ser feito, e nós trabalhamos lá fazendo, digamos assim, um mapa geológico expedito em escala de detalhe, né? Gerou um mapa geológico geotécnico em escala 1/5000, mas mais especificamente na região da Praça Mauá, a gente acabou trabalhando numa escala de muito maior detalhe, até pela falta de afloramentos, né? A gente teve que praticamente visitar todos os afloramentos possíveis. Tá? Basicamente, o que a gente fez foi um levantamento de campo, com classificação de campo das rochas, das suas estruturas, né, da sua mineralogia. Tá? E essa abordagem foi completada pelo fato de que, na região da Praça Mauá, haviam sido realizadas algumas amostras, algumas amostragens, né, por sondagem, a qual nós tivemos acesso. Nós juntamos então essa informação a esse trabalho de campo. Essa então é a região, né, abordada aqui nessa nossa conversa dessa semana. Nós estamos aqui na Praça Mauá, para a gente situar melhor aqui na cidade do Rio de Janeiro. Para quem não conhece tão bem o centro da cidade, aqui está o aeroporto Santos Dumont, né? O centro propriamente dito, o Largo da Carioca, está aqui, a Câmara dos Vereadores está aqui, né? O Centro Cultural Banco do Brasil está aqui, e essa área aqui era a área do Porto Maravilha, né? Pegando toda essa região aqui, e nós especificamente trabalhamos aqui no entorno da Praça Mauá. Agora, uma imagem já com a cidade, né, podendo ser vista nos aspectos das suas construções. Está aqui a Praça Mauá. Reparem que essa é uma imagem antiga, ainda não existia o Museu da Manhã, que foi construído aqui. Né? A perimetral, né, esse monstrengo, esse viaduto que enfeiava a paisagem de uma maneira brutal, ainda estava de pé, não havia sido derrubado, isso aqui não existe mais, foi substituído exatamente pelo túnel que passa por aqui e pela via do binária, que segue para cá. E essa região aqui também foi toda reformatada, sendo hoje
porta de entrada para turistas que visitam a cidade nos cruzeiros, né? Nos cruzeiros marítimos, tá certo? Então, o Museu do Amanhã foi construído aqui, nesse pier, né, que não tinha utilização nenhuma, era um estacionamento, e o Museu de Arte do Rio, chamado MAR, uniu esses dois prédios aqui. Esse prédio foi completamente reformulado, esse aqui também, mas em menor escala, e os dois foram unidos, né, criando-se aqui um novo museu chamado Museu de Arte do Rio, também conhecido como MAR. E a praça propriamente dita, que foi toda reformatada. Bom, o objetivo, né, desse trabalho foi basicamente fazer o levantamento e a caracterização, evidente, da geologia do local e acrescentar, né, dentro do possível atualizar, informações que pudessem ser obtidas na bibliografia. Entretanto, essa foi uma tarefa que não pôde ser realizada, porque especificamente da área do centro da cidade a gente não tinha qualquer dado referente a uma geologia específica. Então, tudo o que foi gerado, digamos assim, por esse trabalho eram dados que podem ser entendidos como dados inéditos. Tá? E, evidentemente, que o compromisso desse trabalho era dar suporte, né, um suporte pequeno, porque a área era pequena, mas dar um suporte ao bom desenrolar, ao bom desenvolvimento desse projeto, desse mega projeto de reurbanização e revitalização chamado Projeto Porto Maravilha, e que, como eu já falei, envolvia ali uma área enorme do cais do porto da cidade, chegando até a área de São Cristóvão. Bom, não custa a gente começar falando um pouco da história, né, dessa área, bastante importante, né, dentro de um processo de crescimento da cidade, a área do porto, né, o porto mais tradicional do Rio de Janeiro, que perdeu, evidentemente, sua característica e sua importância ao longo do tempo, mas principalmente com a inauguração do porto de Sepetiba. Então, essa área passou a ter uma movimentação de carga muito menor a partir aí dos anos 90, e, em função disso, entrou em decadência. Mas, antes disso, era uma área tremendamente importante, né? Os armazéns do porto eram basicamente os armazéns que recebiam toda a carga marítima que entrava para a região sudeste. E a Praça Mauá, ela tem esse nome, esse não foi o nome inicial dela, mas tem esse nome, em função da presença, né, como um cara importante nessa área comercial do Barão de Mauá, né, o famoso Irineu Evangelista de Souza, que era o maior empresário do Império, né, e ali na área do porto ele tinha uma enormidade de trapiches, né, que eram os armazéns antigos, né, e dali ele tinha também, inclusive, uma rota, né, que fazia uma rota marítima a partir dessa localidade ali da Praça Mauá, que antes era chamada de Largo da Prainha, e ele tinha uma estação ali de barcos, né, que levava a mercadoria até o outro lado da Bahia, quando então a mercadoria era colocada em trens operados por uma ferrovia por ele construída e que levava o material para a Serra de Petrópolis e dali para Minas Gerais. Então, essa área tem assim uma conotação bastante importante nesse aspecto comercial e de ligação, evidentemente, né, do Brasil com o exterior, principalmente até o final do século XIX. Tá? Óbvio que muitas modificações aconteceram, principalmente a partir da década de 60, quer dizer, antes uma primeira grande intervenção foi quando da reforma urbanística, né, levada a cabo por Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, mas depois, a partir dos anos 60, essa área entra no final dos anos 60, ela entra em declínio e isso fica muito ampliado na década de 80. Tá?
Aqui algumas visões, então, dessa Praça Mauá, né, a partir de registros fotográficos antigos, do início do século XIX, né, a gente vê um Rio de Janeiro, nesse caso aqui, já depois da reforma de Pereira Passos, portanto, com a Avenida Rio Branco já aberta, a Avenida Rio Branco que liga, né, exatamente a Praça Mauá até a Cinelândia, né? Essa aqui, né, é uma visão do alto, então dá para a gente ter uma noção exata de uma primeira configuração da Praça Mauá, tá aqui a Avenida Rio Branco, cortando, né, esse centro da cidade e projetando a reformulação do centro da cidade a partir dela. Né? Então, essa era a primeira configuração de uma reorganização da Praça Mauá. Esse aqui já é uma segunda reorganização, né? E aqui está o pier principal, né, da praça. E hoje, como é a Praça Mauá depois das intervenções realizadas a partir do projeto Porto Maravilha. Né? O Museu da Manhã, que foi construído exatamente naquele pier que não tinha utilidade nenhuma, né? Está aqui ele de perfil. É um museu impressionante pela sua arquitetura, né? Uma obra projetada pelo Calatrava, um arquiteto extremamente importante. Aqui o MAR, né? O Museu de Arte do Rio de Janeiro, que reconfigurou um prédio que estava abandonado, que era esse prédio aqui, que era anteriormente ocupado por órgãos governamentais, e recriou, digamos assim, um prédio que praticamente estava caindo aqui, uniu os dois, né? E esses dois prédios hoje configuram o Museu de Arte do Rio de Janeiro. E aqui o outro olhar para a Avenida Rio Branco, onde a gente vê aqui à direita o prédio do jornal à noite, né? A gente vai voltar a falar dele um pouquinho mais à frente, e um ícone da retomada, de uma tentativa de retomada e revitalização inicial da Avenida Rio Branco, o edifício chamado Rio Branco 1, construído no final dos anos 90. Ainda dentro dessa perspectiva do histórico, outros dois fatores muito importantes na região é o chamado relógio do Rotary, né, que é uma construção que está presente desde o início do século XX, está aqui ela hoje. Essa área hoje corresponde, essa área junto com esse prédiozinho e o primeiro armazém, corresponde à área de saída e entrada, né, de turistas pela via marítima no Rio de Janeiro. E aqui o prédio, né, do jornal à noite, aqui ele em fase final de construção e ele hoje aqui, nos dias de hoje, né? Esse prédio ele é tremendamente importante, ele foi o primeiro arranha-céu construído no Brasil, tá? Lá na década de 30, em 1930, na verdade, não na década de 30. Era o prédio mais alto do Brasil nessa etapa, só foi ultrapassado posteriormente na década de 40 por alguns edifícios em São Paulo. Esse prédio hoje ele está vazio, né? Ele foi ocupado por N repartições públicas, todas elas foram retiradas daí. Hoje esse prédio está vazio e está sendo discutido o futuro que ele vai ter, e uma das propostas é ele passar por um processo chamado de retrofit e se transformar num prédio de moradia, né? O que não pode ainda ser feito hoje, porque por incrível que pareça, não se pode ter prédios de moradia nessa região central do Rio de Janeiro por um decreto, por uma lei, na verdade, existente para a cidade do Rio de Janeiro. Outras construções importantes no contexto histórico, né, são o Palácio Episcopal, né, o primeiro Palácio Episcopal do Rio de Janeiro, portanto, sede, né, do Episcopado, sede da Igreja Católica no Rio de Janeiro, que depois que se instalou na Fortaleza da Conceição, uma fortaleza criada, construída no topo do Morro da Conceição, que é um pequeno morro que agora está escondido exatamente pelo prédio da noite, né, do jornal à noite, mas que dava uma visão bastante ampla da área do porto, sendo assim uma referência, né, à segurança da cidade. Hoje, esse Palácio Episcopal é sede do Serviço Geográfico do Exército,
né? Ele não é mais ocupado nem pela igreja, nem funciona como uma fortaleza e é ocupado pelo Serviço Geográfico do Exército. E outro fator, outro prédio de grande importância é a Igreja Nossa Senhora do Monte Serrat, que fica em cima do Morro de São Bento, né? Onde tem o Colégio São Bento e o Mosteiro. Ele também é conhecido como Mosteiro de São Bento, mas o Mosteiro é uma outra construção. Essa igreja aqui é um barroco exuberante, é uma das igrejas mais bonitas do Rio de Janeiro, internamente, pela quantidade de riqueza que ela apresenta, mas não é tão conhecida quanto outras. E aqui um visual, né, daquele tipo de cartão postal que mostra como é que a coisa vai evoluindo desde o século XIX, início do século XIX, meados do século XX, né, até já no século XXI. E a gente vê aqui já o edifício à noite, né, ali em 1930, era o único espigão aqui da área, e hoje, né, mesmo esse mesmo olhar já mostra para a gente uma série de outros prédios que foram ocupados, em detrimento, evidentemente, de toda essa região que foi demolida para a subida, né, para a construção de novos empreendimentos imobiliários. Aqui, mais especificamente, o Palácio Episcopal. Como eu falei, essa imagem aqui, né, é do início do século XX, se não me engano é de 1907, essa imagem. Então, aqui foi onde foi construído, posteriormente, né, o edifício à noite, e aqui em cima é o Morro da Conceição. Então, vocês veem, esse prédio aqui foi o que foi reformado e que hoje está agregado ao Museu de Arte do Rio. Esse topo aqui era uma área, portanto, importante do ponto de vista de segurança, e aqui tinha, então, a fortaleza do Morro da Conceição. Esse é o Morro da Conceição, onde hoje, então, está o Serviço Geográfico do Exército. Eu chamo a atenção aqui, ó, isso aqui é o Corcovado, né? Sem o Cristo, evidentemente. E aqui o prédio, né, do Palácio Episcopal, atualmente ocupado pelo Serviço Geográfico do Exército. E aqui a igreja, né, de Nossa Senhora de Montserrat, na área do Mosteiro de São Bento. Esse é o complexo do Morro de São Bento, uma elevação pequena, aí na ordem de 50, 60 metros de altitude, né, onde estão o Colégio São Bento, o Mosteiro de São Bento e a Igreja Nossa Senhora de Montserrat, e aqui um olhar interno. É o barroco mais exuberante da cidade do Rio de Janeiro. Vale certamente a visita. E o que era o projeto Porto Maravilha? O que foi o projeto Porto Maravilha? Ele estava definido como uma operação urbana consorciada voltada para a implantação de obras e serviços com a finalidade de promover a revitalização e a reestruturação da área portuária. E com base, então, nesse conceito, as intervenções se espalhavam pelos bairros de Santo Cristo, Gamboa, Saúde, ou seja, subbairros do centro da cidade, pegando também a área de São Cristóvão, do centro e da Cidade Nova, certo? E uma série de ideias, né, foram colocadas ali, mas basicamente uma muito importante era a mudança do conceito viário de toda aquela região, além de você fazer uma interferência que levasse a uma qualidade, pela revitalização, né, levasse a um aumento da qualidade ambiental e urbanística de toda a área. É um projeto que estava associado, evidentemente, aos grandes eventos que foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo, né, de futebol, a final da Copa do Mundo de futebol em 2014, e os Jogos Olímpicos em 2016. Então era um projeto que teve início ali o projeto em si, né, teve início ali mais ou menos em 2005, 2006, mas que tinha que estar concluído, né, para os Jogos Olímpicos. E algumas etapas mais específicas já concluídas para 2013 e 2014. É um projeto orçado, né, em 8 bilhões de reais a custos, esses custos aqui de 2011, se não me engano, então
tem que fazer uma correção nesses valores, tá? Eu não saberia dizer exatamente a valor de hoje para quanto isso foi, mas é um valor bastante expressivo. Isso aí, na época, correspondia a mais ou menos 3 bilhões de dólares aproximadamente. E as intervenções principais, né, programadas para o período de maio de 2010 a 2012 e que não cumpriram com o prazo, elas foram entregues só em 2013, previa exatamente a revitalização e urbanização do Pier e da Praça Mauá, ou seja, dessa pequena região onde a gente teve a possibilidade de participar mais diretamente. E envolvia, né, todo o processo de calçamento, drenagem, arborização, readequação das redes de energia, de gás, de iluminação, além do que vinha a parte principal referente já à questão viária, que era a implantação da via binária do porto. Tá? E outra coisa tremendamente importante era a demolição do viaduto da perimetral, que na verdade seria substituído exatamente pela via binária. Né? Tá? Essa imagem aqui permite a gente ter uma visão da área de abrangência do projeto, tá? Nessa primeira fase. Né? Então está aqui a cidade com a sua área do porto e aqui achoreado, né, nesse azul, a área de intervenção e aqui essa mesma área ampliada. Aqui estão os armazéns do cais, aqui o Pier Mauá, onde foi construído o Museu da Manhã, aqui o Morro da Conceição e aqui essas vias que acabaram sendo alargadas e reprojetadas para serem o que elas são hoje, que é a via binária. Tá? Então, basicamente, né, a nossa contribuição se deu nesse ponto aqui, né, e a partir do túnel também, né, que estava sendo escavado nessa região aqui, para desembocar nessa área, nesse outro flanco da via do binário, a antiga Avenida Rodrigues Alves. Bom, a segunda fase do projeto Porto Maravilha, né, que seguia de setembro de 2012 até janeiro de 2016, ela tinha uma pretensão maior ainda. Né? Era liberar o uso efetivo da binário, né, da via binária do Porto, ter terminado a demolição do viaduto da perimetral no trecho entre a Praça Mauá e a Francisco Bicalho, que é onde tem a rodoviária Novo Rio, a construção do túnel, né, sobre a Avenida Rodrigues Alves, um túnel de 2 quilômetros, né, um túnel com ida e volta, são 6 pistas, que é o túnel Rio 450 anos, Marcelo Alencar, né, que liga basicamente o aeroporto Santos Dumont até ali a área do armazém número 5 do Cais do Porto, e construção das rampas, né, que ligavam o viaduto de gasômetro à via binário, ampliação e, na verdade, remodelação e reestruturação do túnel ferroviário do Morro da Previdência, além de todas as obras de infraestrutura necessárias ao bom funcionamento de todo esse conjunto. Então, numa segunda fase, o nível de intervenção já era bem maior. Né? Então, aqui os subbairros, né? Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Morro do Pinto, Providência. Aqui é a rodoviária, né? Aqui é o entroncamento com a Avenida Brasil. Né? Então, essa seria a área total de intervenção do projeto Porto Maravilha nessa segunda fase. Basicamente, os serviços de geologia nessa área, eles foram, obviamente, necessários e importantes para a instalação dessas vias, né? A via expressa, né? No caso o túnel 450 anos, a implantação da via do binário e a recuperação do túnel do Morro da Saúde, também conhecido como o túnel da Marítima, né? Que era um túnel ferroviário que estava abandonado e que foi reprojetado, reprogramado para uso agora do VLT que se implantou
ao longo do desenvolvimento do projeto Porto Maravilha. Tá? Então, eu diria para vocês que ao longo, né, desse tempo, para mais de 20 geólogos estiveram envolvidos nas mais várias etapas, nas mais variadas etapas, né, de desenvolvimento desse projeto. Então, para a gente ter uma ideia desses locais da intervenção mais direta, aqui a gente tem a implantação da via do binário, tá? Né? O túnel, né, que vem desde, não está aparecendo aqui no mapa, mas viria desde aqui, passando por baixo aqui do Morro do São Bento para sair aqui na altura do Armazém 5, tá? Emendando, desculpa, na verdade ele sai aqui, emendando na via do binário, tá? Aqui é a boca de entrada do túnel. Esse pequeno túnel, que foi preciso ser realizado ali na região da Saúde, né? É um túnel de 50 metros, nada muito complicado no caso de ser feito. E a recuperação do túnel ferroviário para passagem do VLT, que é um dos projetos viários mais importantes em termos de implantação a partir, né, desse projeto do Porto Maravilha. Tá? E para todas essas intervenções, a gente teve produção de sondagens mecânicas e muita sondagem geofísica, né, por métodos elétricos, estruturação de modelos geomecânicos e geotécnicos, e nessa segunda fase, um acompanhamento mais específico, tá certo, de geólogos no desenrolar da obra, principalmente aquelas associadas às escavações do túnel 450 anos, do túnel da saúde e da recuperação do túnel ferroviário. Então está aqui o túnel ferroviário, né? Isso aqui é uma imagem dele na época da inauguração. Isso aqui já ele, eu não tenho, infelizmente eu visitei esse túnel quando ele ainda estava abandonado e a gente mal podia entrar. Eu sei que eu tenho essas imagens em algum lugar, mas não localizei. Aqui já, né, no processo já de revitalização e de reestruturação, ele foi ampliado significativamente, foi praticamente duplicado. Ele era de uma única pista, né, apertada, de bitola estreita, e aqui está o VLT já transicionando por esse túnel. É um túnel de 200 e poucos metros de extensão, 240 metros, se não estou enganado. A geologia em si, da parte central da cidade do Rio de Janeiro, ela não difere, evidentemente, daquilo que a gente observa no contexto da zona sul da cidade. Basicamente, ela é dominada pela presença do gneiss facoidal e de um biotita gneiss, com ocorrência muito específica e eventual de rocha leptinítica, tá certo? Essas rochas elas estão tremendamente deformadas, portanto, há inúmeras variações, tanto do ponto de vista textural quanto estrutural. E elas são entrecortadas por venulações pegmatíticas, venulações apríticas e também pelos diques de basalto, né, e diques de rochas alcalinas, traquitos principalmente, associados aos eventos magmáticos mais tardios. Do ponto de vista estrutural, as rochas atendem a um padrão geral, né, da estruturação observada para as rochas da cidade do Rio de Janeiro, onde uma fase BN gera um bandamento gneiss, que é um bandamento gneiss bastante forte, bastante impresso nas rochas, seguido de uma fase de deformação DN+1, caracterizada pelo dobramento revirado, né, uma dobra apertada e revirada dessa foliação gerada em DN, seguida por uma terceira fase, DN+2, que gera dobras suaves, então ela provoca ondulações ao longo dessas foliações anteriormente geradas, né? E tem ainda uma última fase, que é uma fase rúptil, associada ao término, né, da orogenia brasiliana, e que são as estruturas que são reativadas posteriormente
e que permitem a extensão do material basáltico e do material alcalino de magmatismos associados a tempos mesozoicos, né, e terciários. O metamorfismo nessas rochas é de grau alto, faces anfibolito alto, podendo ter chegado, inclusive, a faces granulito. No trabalho, durante o trabalho de campo, durante a observação das rochas em afloramento, basicamente foram identificados dois litotipos, né? O gneiss facoidal tradicional, da zona de ocorrência tradicional na zona sul do Rio de Janeiro, e também o biotita gneiss, também outra rocha tradicional em termos de observação na zona central da cidade, né, associada ao maciço da Tijuca de uma forma geral. E alguns poucos granitoides, além de aplitos e alguns veios pegmatíticos, que cortam essas litologias que são dominantes em termos de ocorrência. O que nós pudemos fazer ali, né, em função da alta densidade de construções e, portanto, baixa ocorrência de afloramentos, foi um mapa o mais expedito possível e o mais realista possível dentro daquilo que a gente tinha para observar. E o que a gente tinha para observar, basicamente, tirando os afloramentos associados ao Morro da Conceição, né, e o Morro de São Bento, os demais afloramentos eram rochas que ocorrem, por vezes, em calçamento ou em fundo de garagem de prédio. Então, a gente solicitava, né, a possibilidade de entrar nos prédios e verificar se as garagens, principalmente aquelas, né, de prédios nas proximidades do Morro da Conceição e do São Bento, né, se havia afloramentos disponíveis lá, e por vezes havia. E alguns raros afloramentos que ocorrem ainda no percorrer da rua. Tá? Evidentemente que as áreas onde os morros estão presentes foram aquelas que concentraram o maior nível de ocorrências, né, de afloramentos. Lá no campo, então, nós pudemos observar que o gneiss facoidal ocorrente ele se apresentava quase sempre com uma característica, né, de rocha sã, com pouco ou nenhum sinal de intemperismo físico ou químico. No máximo, às vezes, uma fuligem associada à poluição. Ainda, né, a partir desse trabalho de campo, as medições indicavam que as direções preferenciais, né, das fraturas, né, que eram as coisas que nós procurávamos com mais intensidade, se concentravam em direções nordeste e noroeste, dentro do padrão que é encontrado para a cidade como um todo, e a foliação medida, né, como DIP, direção de DIP, com caimento para sudeste, ou seja, o padrão estrutural em nada diferia, a grosso modo, daquele que é encontrado de uma forma geral nas rochas da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Observamos ainda a presença de pegmatitos, né, e aplitos também, né, com formas e volumes variados, às vezes a maior parte deles interdigitados ao longo do bandamento do gneiss facoidal, mostrando ali uma geração autóctone, né? E também outra característica observada é a presença de granada, por vezes em grãos bem formados, né? Grãos euédricos a subédricos, hábito arredondado, e outras vezes formando uma maçarocazinha, um concentrado, né, de cristais de granada, isso associado principalmente ao gneiss facoidal. Aqui então algumas imagens, né, desse trabalho de campo. Está aqui o gneiss facoidal, a gente pode ver, né, uma característica assim, de sanidade, digamos assim, né, de rocha sã para ele, né, bem marcada, a gente não vê muitas alterações.
E aqui nós temos o padrão de fraturamento que a gente observou no morro. Esse aí é um afloramento no Morro da Conceição, né, onde a gente vê claramente, né, o intercruzamento, tá, das direções, né, para Nordeste essas aqui, tá, e para NW essa aqui, formando aquele padrão, né, de interseção ortogonal ou quase ortogonal, facilitadora da liberação de blocos. Essa aqui é a Beatriz Forne, que foi uma... desculpa, Beatriz Forne não, a Louri Melo, que foi uma companheira, foi minha orientanda e minha bolsista nesse trabalho. Tá? Aqui outras características, né, de campo, a gente vê aqui, né, aleitamentos, né, de biotita deformados, aqui concentrações de grãos de granada, né, revirados também, megapórfiros, né, na verdade isso aqui são cristaloblastos, né, de microclima também deformados, revirados, mostrando uma história de deformação bastante intensa e complexa para essa rocha. Esse é o gneiss facoidal bem típico. Ainda, né, a partir da observação desses dados de campo, alguns microcisalhamentos, né, cisalhamento do tipo dúctil, né, foram observados, né, em ambas as litologias. Cisalhamento rúctil também foi observado, gerando fraturas secundárias e algum aspecto cataclasado, né, no preenchimento dessas fraturas, e os veios pegmatíticos no biotita gneiss. Tá? Outra característica foi a presença de alguns enclaves, né, máficos, dentro do granitóide, mostrando que esse granitóide teve capacidade de absorver alguns enclaves da encaixante, mas não de absorver, de conquistar, né, alguns enclaves, alguns pedaços da encaixante, mas não teve condição de absorvê-los na totalidade. Então, estão aqui alguns exemplos, né? Aqui é uma dessas zonas onde a gente tem um nível de ruptilidade maior e a gente já vê aqui um espaçamento nas fraturas também maior, né? E, obviamente, fica aqui caracterizado até por esse aspecto esverdeado desse limbo, né, que essas fraturas abertas permitem, portanto, uma percolação de água mais intensiva. É esse afloramento aqui que a gente está vendo aqui no detalhe. Tá? E aqui está a Louri de novo ali, servindo um pouco de escala para a gente, onde a gente vê essa porção aqui superior, né, correspondendo ao nosso granitóide, tá? Aqui no caso interposto a um gneiss facoidal. E a fratura, né, bastante aberta, e por onde então há uma drenagem estabelecida, né, e um certo volume de água, obviamente, vai interpenetrar esses planos de fratura. Continuando aqui, né, a gente tem a presença de granada, tá? Nesse gneiss facoidal, nesse caso aqui, um pouco menos de composição granítica e um pouco mais granodiolítica, um contato bem marcado entre um granitóide mais homogêneo e a nossa rocha gneissificada. Tá? E aqui é um biotita gneiss. Tá? Do ponto de vista composicional, né, as rochas gnáissicas, elas, principalmente o gneiss facoidal, varia de uma composição granodiolítica granítica, né, com microclina, plagioclase, biotita, quartzo, hornblenda e alguma granada. Isso no geral. Especificamente o facoidal, o que é ele também que apresenta um pouco essa variação composicional, que vai ser dada exatamente na razão microclina plagioclase. Né? Há tipos em que a microclina é francamente predominante e há tipos em que ela proporcionalmente diminui
com o aumento da presença de plagioclase, que traz a composição, né, para tipos mais granulioríticos. É uma rocha INEP granular, uma granulação média grossa, né, e bandamento metamórfico bem marcado e intercalação de bandas claras e escuras, sendo essas bandas escuras definidas pela presença de uma mistura de biotita, hornblenda e, eventualmente, titanita e granada. Tá? O biotita gneiss, que tem a ocorrência muito mais restrita, né? Ele tem um bandamento gnáisico que já não é tão característico ali como no gneiss facoidal, mas é dado, né, pela presença de interdigitação de planos predominantemente formados por biotitas, com planos mais félsicos, quartos feldspáticos. Tá? A granulação é de uma rocha média, a presença de hornblenda, plagioclase, quartzo, titanita é comum, e o padrão estrutural dele segue um padrão tradicional, tanto do ponto de vista da foliação, quanto das fraturas que ocorrem nessa rocha. Outra coisa, né, que para a gente era bastante importante, dado que o trabalho era voltado, né, para a área de geotecnia, foi buscar, né, os padrões de fraturamento e também, e junto disso, né, as juntas de alívio, né, fraturas de alívio, a observação desse padrão ortogonal repetitivo em outros locais da cidade, que ficou também bem caracterizado ali, a observação de que a foliação sistematicamente mantém, né, um trend para SE, mostrando, né, que a fase D1, né, ODN e ODN mais 1, as duas, né, são as determinantes e mais importantes do ponto de vista da definição das foliações, né, e quando a gente trabalha do ponto de vista estatístico, né, essas medidas, a gente vê que no caso das fraturas há uma distribuição de fraturas de direção NE e NW, né, que é o que é esperado para as rochas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então estão aqui o plot, né, dos polos, né, da foliação, né, mostrando ali uma concentração bem marcada, na faixa aí dos 20 e 30 graus de caimento, que é o que costuma efetivamente ocorrer. Aqui as fraturas, né, com predominância dessas para NW, né, e alguma coisa aqui para NE. Há, evidentemente, uma dificuldade, né, na interpretação por conta da gente não ter uma amostragem, né, bem distributiva, né, na área, por conta de toda a dificuldade que eu já falei. E, por fim, a gente tem aqui, né, o mapa, né, que a gente pode gerar, um mapa geológico geotécnico numa escala de 1 para 5.000. É claro que o mapa aqui está ampliado para a área, a nossa área de interesse básica é essa aqui, tá? Okay? Esse aqui é o Morro da Conceição, né? Aqui o Morro do Pinto, o Morro da Providência, né? Desculpa, aqui é o Morro da Providência, aqui é o Morro da Conceição e aqui o Morro de São Bento, e aqui é a nossa área de interesse, tá? Um outro dado importante que a gente pode utilizar, né, para compor um quadro mais geral aí da nossa geologia ali dessa região, foi a possibilidade de trabalhar com testemunhos de sondagem, né? Um certo volume de testemunhos foram gerados, né, em função de uma caracterização geotécnica, geomecânica necessária para a construção do túnel, né, 450 anos, e ali, especificamente na região onde a gente trabalhou, havia a possibilidade de nós manipularmos, nos foi dada a possibilidade de nós manipularmos algumas dessas sondagens, né? Então, a observação das sondagens e do boletim descritivo permitiu que nós observássemos que
boa parte daquela região, na verdade, ela estava coberta, né, por aterro, principalmente a zona do cais, né, a zona do cais e dos armazéns, mas também havia uma cobertura sedimentar, né, marinha, associada ali a planícies de maré, na área exatamente da praça. Tá? Então, essas sondagens ajudaram bastante nessa caracterização, até para a gente poder efetivamente estimar aonde, né, a rocha estava presente, em características boas de ser perfurada, porque isso era determinante no sentido de se traçar não só o percurso, né, o trajeto do túnel, mas também a profundidade que ele teria que atingir para que fosse perfurado todo em rocha, né, dentro do possível, todo ele em rocha, e que não afetasse as estruturas dos prédios e demais construções existentes na região por onde ele iria passar. Então tivemos acesso aí a 6 sondagens mecânicas, né, e as suas descrições, e a gente viu que num nível mais superficial, até o atingimento efetivo da rocha, a gente tinha uma situação de baixa capacidade de carga, portanto, não propícia, né, a esse tipo de construção, e condições hidrogeológicas severas, ou seja, uma circulação de água intensa exatamente por conta de se tratar de aterro e de sedimentos marinhos. Né? Então, num perfil padrão, olhando, né, esse perfil, né, do topo para a base, a gente tinha os aterros, né, de variados tipos, mas basicamente areno-argilosos, tá? Os sedimentos marinhos francamente arenosos, um solo saprolítico que variava em espessura, e aí finalmente a rocha sã. Tá? Tá aqui o perfil, onde essa parte acinzentada é a nossa rocha sã. Então a gente pode observar que o solo saprolítico, né, não tinha lá uma grande espessura, eventualmente ele nem ocorria. Essa área aqui é bem próximo do Morro do São Bento, tá? E aqui a gente tem os depósitos marinhos, né, e os aterros lançados. Então, aterros em todas as sondagens que nós pudemos observar, uma variação na espessura, né, do material de deposição marinha relativamente expressiva, e a presença do solo residual, né, mais ou menos homogênea, com exceção dessa área, que é uma área anômala, porque é basicamente onde o morro chega nas proximidades da praia, com uma inclinação que não permite, digamos assim, a concentração, né, de material sedimentar. Então, é uma área que foi aterrada exatamente para passar ali uma curva, né, da rua, né, que bordeja toda essa região. Tá? Então, esse seria um perfil. E o interessante é que a profundidade, né, de ocorrência já do maciço rochoso, onde ele poderia ser perfurado, não era tão intensa, não era tão expressiva. Então a gente vai concluindo que, do ponto de vista das rochas, né, tirando aí aspectos mais superficial, as rochas que teriam de ser trabalhadas, a padronagem seria de um gneiss facoidal, que era absolutamente dominante em termos de área e volume, mas também havia a ocorrência de um biotita gneiss, a presença de leucossomas de composição granítica, né, que são os veios aplíticos, mais ou menos, ou bandas meio pegmatíticas, mas que, sobreposto a esse maciço rochoso, a gente tinha o solo saprolítico, né, arenoso, granular e com uma espessura variável. Acima desse solo, a gente tinha os sedimentos marinhos arenosos, nesse caso, com alguma presença também de material argiloso, e por cima camadas de aterro intermitente e de composição e espessura variável. Tá?
Aqui o pessoal trabalhando já no início da abertura, né, do túnel. E esse foi um trabalho bastante interessante. O túnel foi um túnel, talvez tenha sido um dos túneis mais difíceis construídos na cidade do Rio de Janeiro, por conta do local, né? Não é necessário dizer que o local ali era complexo em função da quantidade de edificações, rede elétrica, esgoto. O túnel tinha que passar por baixo disso tudo. Quem já passou por ele percebe, né, que logo depois da entrada dele, ele dá uma descida bastante profunda. Ele passa por debaixo da Igreja da Candelária, o que foi também uma coisa muito difícil de ser resolvida, porque a Candelária ela foi construída, né, em cima de uma área de aterro, e a estrutura ela não é uma estrutura de estaqueamento, é uma estrutura de cruzamento de estratos de madeira, né, formando uma treliça de madeira que sustenta todo o peso da catedral. E é uma construção muito interessante porque essa treliça de madeira ela faz a função de absorver a água, né, em função do nível de maré, não permitindo então que a construção em si, né, a igreja, se movimente. E uma das preocupações era garantir que essa água do mar continuasse acessando, não é? Continuasse acessando essas madeiras, para que esse processo não fosse modificado. Então, a Candelária foi monitorada diuturnamente, né? E o túnel conseguiu ser estabelecido sem que qualquer dano fosse causado à igreja, né? À catedral. E, e a estrutura dela foi preservada, sim, evidentemente, como todas as demais estruturas. Mas para isso o túnel teve efetivamente que ter um mergulho, né, mais ou menos grande, né, para ele passar no maciço. O que facilitou também, porque aí ele passa efetivamente no maciço rochoso, só em algumas pequenas áreas é que teve que fazer uma contenção na parte arenosa, justamente quando ele sai, quando ele está saindo do túnel mais profundo, ali na região dos armazéns, né, do Cais do Porto. Mas é uma área pequena, mas na área mais densamente ocupada, né, o túnel é bastante profundo para não alterar, né, as características das construções, seja por estaqueamento ou seja por essa característica específica da Igreja da Candelária, com essa sua treliça de madeira. Tá? Então é isso, agradeço aí a vocês que estão assistindo, e fica o nosso encontro marcado aí para a discussão desse tema, tá bem? Um abraço a todos.